Há uns 4 anos atrás, eu trabalhava em uma escola como supervisora e eu vivi uma situação um pouco delicada. A diretora precisava chamar uma professora para conversar porque tinham algumas coisas no trabalho dela que não iam muito bem, então precisava acertar as arestas. E ela ali super sem jeito de como fazer isso, porque falava de uma dificuldade em se posicionar e não queria contrariar essa professora. Elas tinham uma relação de amizade fora da escola e por conhecer a professora ela sabia que ela tinha um pouco de dificuldade em receber críticas e ficava com medo, né, dela acabar misturando as coisas, levar para o pessoal, enfim. Acabou sobrando para mim. Eu, enquanto supervisora, também competi a mim a ajustar um pouco ali os ponteiros, porque realmente, de fato, precisava. E eu fui, chamei a professora, conversei, falei o que tinha que ser dito. Não sei até hoje como ela recebeu isso, se gostou, se não gostou. Se não gostou, ela disfarçou muito bem, mas enfim. Aí a diretora acabou falando que ela sofria muito, porque ela é uma pessoa que ela sempre se anulava para os outros e ela não conseguia, numa discussão ou numa briga, falar o que tinha vontade, guardava muita mágoa, não conseguia se posicionar, não conseguia dizer não. E ela entendia que precisava de uma ajuda psicológica, que isso era uma coisa de anos, né? Desde quando ela era criança. Bom, eu depois disso nunca mais cheguei a conversar com ela sobre esse assunto para entender de fato quais eram os motivos que levavam ela a ter tanta dificuldade assim. Mas eu quero saber de você. Como você se sente quando você não consegue expressar seus sentimentos, quando alguém te magoa e você não consegue colocar para fora sua insatisfação com algo que alguém tenha feito ou tenha dito para você? Você se sente injustiçado? Você se sente sufocado? Você se sente um covarde? Um burro? Você fica com muita raiva da pessoa a ponto de querer se vingar dela? Ou você fica com mais raiva de você por não ter conseguido falar? Se você é dessas pessoas que não leva desaforo para casa, é muito comum você ficar revoltado quando você vê alguém que você ama sendo injustiçado ou sendo humilhado e essa pessoa simplesmente não consegue falar. Você vai falar assim para ela, mas como que você deixou fulano fazer isso ou falar isso com você e você não falou nada? Ah, se fosse comigo, não é assim? Mas a gente precisa entender que para algumas pessoas é realmente muito difícil ela falar, porque ela aprendeu a se calar, não foi de agora. São muitas coisas que essa pessoa pode ter vivenciado lá no passado, um ambiente familiar tóxico, ou negligências afetivas, ou traumas que essa pessoa tenha vivido, ou um tipo de criação que faz com que ela tenha dificuldade em se posicionar. Então ela primeiro precisa reviver de alguma forma esses conflitos para ela poder dar conta. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu vou falar para quê? Não vai adiantar, nunca adiantou. Falar para quê? Pode ser pior. Se eu falar, pode gerar uma briga e eu não estou preparado para resolver isso. Ou então, se eu for falar, eu posso não saber me controlar, não ter os limites do que falar ou a hora certa de parar. Então eu posso acabar desentalando coisas que estão aqui há muito tempo, de uma maneira até agressiva. Isso pode ser pior. Em terapia, você vai descobrir de onde vem essa sua dificuldade em expressar seus sentimentos. Será que você não é fruto de uma criação repressora, onde você foi apagado, silenciado? Será que você não está muito amarrado a um ideal de filho perfeito, onde, diferente dos seus irmãos que eram rebeldes, que deram trabalho, que deram desgosto, você tem que ser aquele filho que agrada os pais, que faz tudo o que os pais gostariam, que é o bonzinho, é o bom filho, o bom moço? Será que você não está sendo fruto de uma sociedade que possui esses resquícios da escravidão, que foi pregado que a gente tem que aceitar tudo calado, porque é assim mesmo, a vida é assim, as pessoas são assim, aceita esse lugar que as pessoas te colocam sem questionar muito? Ou será que você é fruto dessa sociedade que já está toda estruturada e que diz que
As mulheres precisam ser as responsáveis por manter os relacionamentos que homem não gosta de mulher que cobra demais, que exige demais. Será que você não está pegando muito no pé? Será que você não está reclamando demais? Olha, ninguém gosta de pessoa chata, reclamona. Ou será que você não é uma pessoa que foi ensinada que aquele que se cala vence, que a pessoa forte emocionalmente é a pessoa que aguenta tudo calado? Gente, não confunda descaso com seus sentimentos com sinônimo de ser uma pessoa forte. Ou será que suas necessidades emocionais foram sempre negligenciadas e aí você foi internalizando que as pessoas não se importavam com você e foi cobrado de você uma maturidade para você resolver as coisas sempre sozinho, sem ter que pedir ajuda, e você vem repetindo esse padrão porque você acha que não adianta falar que é você que tem que resolver tudo? Olha, eu não sei o que é pior, se é aquela pessoa que sofre calada ou se é aquela que explode logo de raiva, porque tem muita gente que acredita que é preferível você ser aquele que chuta logo o pau da barraca a ser aquele que fica sempre entupido. Quem explode de raiva é porque também tem questões mal resolvidas no passado. Se você vem de um lar onde as pessoas elas reagiam de maneira agressiva e negativa diante dos conflitos, é bem provável que você vai internalizar e você passe a repetir esse padrão, porque você vai entender que é assim que a gente tem que resolver os nossos problemas. Só que agindo dessa forma, você não vai conseguir criar relações de maneira saudáveis, porque você vai estar sempre tendo uma explosão de raiva quando você for contrariado nas mínimas coisas. E para a gente viver em sociedade, muitas vezes a gente vai ter que aprender a negociar. Eu só sei que a gente não pode ir de um extremo ao outro. Não ser reativo por qualquer coisinha, mas também não se fechar em um casulo. Ainda tem uma terceira via, que tem muita gente que vai por esse caminho de ficar emburrado, dar tratamento de silêncio a outra pessoa, porque você não quer dizer o que está te incomodando, o que te magoou, mas você quer que o outro adivinhe. Então você fecha a cara, você fica ali uma pessoa super carrancuda, para fazer com que o outro se toque, né? A pessoa começa a sofrer, mas o que será que eu fiz? Mas o que será que eu falei? Era muito mais fácil você conversar e se explicar, porque é responsabilidade sua dizer ao outro o que foi que ele fez, né, que você não gostou e como que você está se sentindo. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar. Eu só sei que nessa vida a gente aprende a desenvolver várias habilidades e a habilidade de se comunicar também é uma delas. Aos poucos, quanto mais você pratica, mais isso vai se tornando uma maneira natural de você se expressar. Você pode falar o que você quiser, contanto que você saiba como falar. Mesmo que você não consiga falar na hora, você guarde, depois os pensamentos começam a se organizar e é normal a gente falar assim, ai, mas por que eu não falei aquilo na hora? Eu deveria ter falado isso. Não se cale achando que já passou. Crie a oportunidade para você falar, mesmo que já tenha passado a conversa, mas fale. Eu sei que o mundo é muito insensível com aquelas pessoas que queixam suas dores, porque elas são vistas como pessoas fracas. Principalmente os homens, que são ensinados que homens não devem chorar. Mas a gente não pode aprender a calar os nossos sentimentos, porque você vai ficando ressentido. Ressentido vem da palavra ressentir, ou seja, sentir de novo. Quando acontece a primeira vez com você e você não fala, isso dói. Na segunda vez, isso dói mais um pouco. Na terceira vez, mais ainda, e isso vai aumentando até chegar ao ponto que você começa a realmente querer explodir. E pior é quando você só se enche, vai se enchendo e nem transbordar você não consegue. Agindo assim, você começa a desenvolver alguns transtornos psicológicos e algumas doenças psicossomáticas. Você pode ter dor de garganta e não entende de onde que vem, aftas na boca recorrente, dor de cabeça, dor no estômago. Quando nós não falamos o que nós sentimos, o corpo fala.
Então você vai poder transformar essa sua necessidade de falar em comer compulsivamente, em comprar compulsivamente, ou então transformar isso em outros vícios. E o primeiro passo para você conseguir pedir ajuda é você reconhecer que você precisa de ajuda. E até esse ponto pode ser difícil para aquelas pessoas que precisaram amadurecer muito cedo, dar conta do recado sozinha, e elas não gostam de pedir porque não querem incomodar os outros e têm medo de que não vão conseguir retribuir isso no futuro. Sentiu que precisa de ajuda? Procura um psicólogo. E eu estou aqui para quem sabe te ajudar. Pronto, falei. Até o próximo vídeo.